Vai ser analisado, candidato. Eu respondo ainda neste bloco. Bom, é hora do candidato Marcos Mendes perguntar. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e vai dirigi-la para quem? Para Wagner. Pois não, pode fazer a pergunta. Wagner, você prometeu várias coisas e não cumpriu. Por que você não pagou a ORV dos servidores? Por que você não melhorou os salários dos policiais civis e militares, aquele que você inclusive fez propaganda com contra-cheque? Por que você não nomeou os policiais civis que foram aprovados no concurso de 1997? Por que você não nomeou também os professores e os coordenadores que foram aprovados no concurso de 2005? Optou, inclusive, por aumentar 90% o reda de Paulo Souto, que você tanto criticou. Candidato Jacques Wagner, o senhor tem 1 minuto e meio. Olha, eu quero dizer ao candidato Marcos Mendes, primeiro que eu nunca prometi desafio a mostrar que ia pagar o RV na campanha passada, porque graças a Deus, apesar de ter sido oposição até o dia em que sentei na cadeira de governador, sempre procurei fazer uma oposição consistente, séria e pertinente. A URV está pendente, eu desconheço qualquer estado na Federação Brasileira ou o governo federal que tenha pago o URV. Meu compromisso está firmado e vou reafirmá-lo. Assim que houver sentença do Supremo Tribunal Federal afirmando do direito dos funcionários de executivo a receberem, eu chamarei os sindicatos, até porque sindicalista sempre fui, à mesa de negociação para que a gente estabeleça uma negociação e pague. Em relação ao reda, seu número está errado. Antes de eu chegar ao governo, o número era superior a 20 mil, hoje está abaixo de 19 mil e eu instituí a seleção para a contratação de reda. Quanto aos profissionais da segurança pública, nós aprovamos a lei orgânica da Polícia Militar, a lei orgânica da Polícia Civil. No primeiro ano, demos um reajuste da ordem de 17% para os segmentos de menor poder aquisitivo na segurança pública e os profissionais que foram aprovados num concurso de 1997 para agentes serão chamados à medida que eu tenha folga dentro da lei de responsabilidade fiscal e possa contratar. Já chamamos vários e vamos continuar chamando. Réplica de Marcos Mendes em 30 segundos. Nós temos compromisso com os trabalhadores. O pagamento da ORV é uma decisão política e nós vamos pagar em 3 de outubro, ou mais em 4 de outubro, ou então 1º de novembro, quando nós, já como governadores, a gente vai chamar os sindicatos representativos trabalhadores para a gente discutir como vamos pagar o ORV. Nós vamos também nomear todos os policiais civis que foram aprovados no concurso de 97. Vamos nomear também os professores que passaram e que foram aprovados em 2005. Os policiais civis e militares, a gente vai parar aqui com o vizinho Sergipe, que ganha quase o dobro. Seu tempo. Nós temos responsabilidade com os trabalhadores verdadeiramente. Obrigado, candidato. A tréplica de Jacques Wagner em 30 segundos. Não, só queria lembrar ao deputado que ele é eleito governador na democracia, o limite da autoridade é a lei. E, portanto, tudo que ele pretender fazer, ele tem que respeitar a lei, inclusive a lei de responsabilidade fiscal, o orçamento fiscal do Estado. Eu posso lhe garantir que essas promessas que ele faz não se encaixaria dentro do orçamento baiano. Eu tenho feito um esforço muito grande para melhorar a condição do funcionalismo público, agora tenho que fazê-lo dentro da realidade orçamentária do Estado. Obrigado, candidato. Bom, o candidato Jacques Wagner se sentiu ofendido em relação a uma afirmação de Bassuma e teve o seu direito de resposta concedido. O mesmo aconteceu em relação a Bassuma e o direito de resposta acaba de ser concedido também em relação à fala de prevaricação. São 30 segundos para o senhor, candidato Bassuma. Acho que um bom governo é aquele que dá um bom exemplo. Não rouba e não deixa roubar. E não espera que o Ministério Público e um deputado vai enfrentar toda uma estrutura de governo. Essas denúncias estão provadas em livro. Dr. Eduardo Leite trabalhou no governo 1 ano e denunciou e está publicado. Todo mundo conhece. Desvio pesado na saúde. É quase R$1 bilhão por ano. Então nós temos que ter a coragem de denunciar e cobrar do governo que faz a sua parte. Não pode deixar roubar. Eu não estou falando que o governador é corrupto, mas tem corrupção no governo dele. E tem que ser apurado. Obrigado, candidato. É a vez do candidato Paulo Souto perguntar. Candidato, eu lembro que o senhor não pode mais fazer perguntas a Jacques Wagner neste bloco. Então, para quem vai a sua pergunta? Vou perguntar para o candidato Gedel Vieira Lima. 30 segundos. Qual é a análise que ele faz do atual estágio de desenvolvimento da Bahia e, sobretudo, em que medida ele considera que as ações do governo do Estado têm influído nessa questão do desenvolvimento do Estado? Candidato Gedel, 1 minuto e meio para o senhor. Olha, muito pouco, porque o que o Estado tem conseguido de desenvolvimento é muito fruto da política econômica do presidente Lula. Eu, aliás, tenho dito claramente que acho uma das coisas mais enganosas essa propaganda do governo dizendo que gerou 251 mil empregos. E não aponta uma empresa de porte dizendo quantos empregos foram gerados. Uma. Ou você conhece alguma empresa aí no seu município, aí no interior? Em Salvador, na região metropolitana, nenhuma. Ontem, ainda no debate, ouvi o candidato Wagner falar da Ford.
Eu fui relator da medida provisória da Ford no Congresso Nacional e ele foi contra, votou contra para que ela não saísse do Rio Grande do Sul. Portanto, eu acho que o Estado de Desenvolvimento é muito fruto do que o governo federal está fazendo. O governo do Estado não teve nenhuma participação na geração de empregos, ou muito pequena. Eu me lembro que se criticava Salvador por ser a capital do desemprego. Quando Salvador passa a ser responsável por 35%, 36% dos empregos gerados, foi o governo do Estado que fez, sem que trouxesse uma empresa para cá. Eu acho que o nosso desafio é interiorizar o desenvolvimento, fazer com que o desenvolvimento vá para o interior, buscar atrair empresas geradoras intensivas de mão de obra, de emprego, qualificar o cidadão baiano para que ele possa, em função das vocações regionais, ter seu emprego e fazer com que o Estado efetivamente, qualificando os centros industriais, os polos industriais, possa efetivamente criar as condições para que a Bahia se desenvolva fruto dos esforços do baiano, aproveitando as claras vocações que nós temos na área da mineração, na movelaria. Esse é o nosso papel. O Estado tem feito muito pouco na nossa avaliação. A réplica é de Paulo Souto em 30 segundos. Olha, eu gostaria de dizer que concordo com isso. Eu acho que o Estado não consegue demonstrar claramente a sua participação em empreendimentos importantes. No passado, se instalaram aqui o polo petroquímico, o polo de celulose, o polo metalúrgico, o polo calçadista no interior do Estado, que é muito importante, o polo de informática de Ilhéus. E hoje você não vê mais nenhuma ação efetiva do governo para trazer essas indústrias, principalmente para descentralizar para o interior. E, por isso, a Bahia, entre 2007 e 2009, cresceu menos do que a média no Nordeste do que os principais estados nordestinos. Candidato, seu tempo está estourado. Vamos à tréplica de Gedel Vieira Lima, 30 segundos. Veja bem você, mais do que não trazer, perdeu. Quem não se lembra que foi anunciada a Toyota? Não veio. Quem não se lembra que foi anunciada a Chery, que agora, uma fábrica chinesa, já anunciou que vai para São Paulo? E o Polo Têxtil, que foi para Pernambuco? E a Planta Verde da Braskem, uma empresa ligada a Norberto Odebrecht, portanto, uma empresa da Bahia, que foi para o Rio Grande do Sul? E a Kraft Foods do Brasil? E a Modec? E o Polo de Informática de Ilhéus, que já perdeu 24 empresas, perdendo empregos. Portanto, eu acho que o governo tem feito muito pouco. E os dados estão aí. Vocês sabem do que eu estou falando. Bem, nós vamos agora à segunda rodada de perguntas deste bloco, que tem a ordem inversa àquela definida no sorteio. Começa perguntando agora, portanto, o candidato Paulo Souto, do Democratas. Para quem o senhor dirige a sua pergunta, Jacques Wagner não pode ser perguntado mais neste bloco. Olha, eu dirijo a pergunta Duas vezes no mesmo bloco, candidato. Só esclarecendo, o candidato Jacques Wagner não pode mais ser perguntado neste bloco. A regra define que são 2 perguntas, no máximo, para cada candidato no bloco. Não, o senhor respondeu, candidato. O senhor respondeu no caso de Gedel Vieira Lima e respondeu uma pergunta de Marcos Mendes também. O senhor respondeu 2 vezes. Sei que o senhor quer responder a mais perguntas, pelo visto, mas não poderá. Não neste bloco, mas no próximo o senhor poderá. Paulo Souto. A minha pergunta é ao candidato Bassuma. Nós fizemos um grande programa na região dos Alagados, tirando 2.500 palafitas. Esse programa tem uma grande conotação social e também ambiental, porque aquela é uma área de degradação. Eu fico realmente impressionado como, depois de todo esse esforço, esse programa foi praticamente paralisado pelo governo. Eu acho que depois, eu me lembro que no final do meu governo ainda, até o presidente Lula veio aqui para fazer a assinatura de um contrato. E não aconteceu, objetivamente, nada mais do que já havia sido executado num programa tão importante para Salvador. O tempo do candidato para responder é de 1 minuto e meio. Bom, eu vou ter que aproveitar isso para falar de um outro programa que você citou no começo, e o Wagner não vai gostar, mas é verdade, não tem jeito. Viva Nordeste. Eu vivo nesse bairro há 25 anos. Trabalho, eu com minha esposa, com educação de crianças pobres, que a prefeitura não dá isso. São entidades que acabam sustentando aquilo que o governo não faz, são pessoas de boa vontade que tentam fazer. Essa prefeitura, aliás, é uma das piores que eu já vi em toda a minha vida. Mas o Viva Nordeste começou no seu governo, e eu aplaudi, que abaixou o índice de criminalidade. Era um programa fantástico, que integrava todas as secretarias, geração de emprego e renda, saúde, educação. Quando começou o governo Wagner, eu era do PT, deputado federal. Procurei o secretário da Ação Social e fui perguntar o que vai fazer o nosso governo com esse programa que está dando certo, está funcionando, vamos melhorá-lo. Resposta do secretário da Ação Social: vamos acabar com o programa. Eu não acreditei, falei, vai acabar um programa bom? Mas por que vai acabar? É porque isso é do outro governo, está dando certo, vamos ter que trocar e mudar. Isso não é republicano. Quem é republicano pensa o que é público. Não interessa se é do governo A, B, C. Deu certo, continua. Não deu certo, acaba.
melhora. Agora, sem se preocupar com essas coisas de propaganda. É por isso que esse governo gasta tanto dinheiro com propaganda. Gasta muito mais com propaganda do que com segurança e investimento na educação, que era o que devia fazer. E governo que precisa gastar muito com propaganda é porque as coisas não estão bem. Porque se as coisas andassem bem, para que tanta propaganda? Eu preferia que estivesse fazendo propaganda agora de desarmamento, propagandas educativas, para melhorar a vida do povo, e não mostrando aquilo que as pessoas duvidam. A réplica de Paulo Souto. Olha, eu queria falar, eu vejo o governo falar muito no programa de habitação, tem realmente construído algumas casas, mas é impressionante que cerca de 9 mil habitações do programa de habitação de interesse social estejam abandonadas durante 3 anos. E o governo tem conhecimento disso, isso foi levado ao conhecimento do governo. São recursos federais e recursos do Estado, que foram absolutamente desperdiçados e deixando as pessoas sem nenhuma expectativa de que possam receber as suas casas. É um desperdício que precisa ser coibido e eu espero que o governo ainda... Tréplica de Luiz, perdão. Nós não temos a tréplica agora? Ok. Tréplica de 30 segundos para o senhor. Não, eu acho que além da habitação, para dar dignidade às pessoas, só em Salvador existem 400 mil jovens expostos à droga, ao crack, por falta de programas de geração de emprego e inclusão social. São pessoas muito pobres, são áreas que não tem nem sequer área verde, que é uma coisa fundamental para a saúde, não tem área de esporte, lazer, cultura. Isso tudo é papel do governo. Em vez de fazer obras faraônicas, que vão atender o interesse de alguns, é cuidar da melhoria da vida do povo. É para isso que tem que ser um bom governo que é voltado para a seriedade. Obrigado, candidato Bachuma. Bom, continuando pela ordem definida, quem faz perguntas agora é o candidato Marcos Mendes, para quem o senhor dirige a sua pergunta. Paulo Souto. Pode fazê-la em 30 segundos. Paulo Souto, a carreira de magistério na Bahia